Estamos na 12ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE, Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do químico tecnológico, ou da química tecnológica. E está aqui para esta conversa o Reinaldo Basito, que é bacharel em Química com atribuições tecnológicas pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Química Orgânica pela USP. É professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a mesma USP, onde integra o grupo de Química Verde e Ambiental. Eu agradeço a sua participação. E vamos iniciar falando sobre, o profissional da química. O que você pode dizer para a gente? Sim. Eu agradeço bastante o convite, a oportunidade de poder conversar com o pessoal aqui um pouquinho sobre a profissão. O que eu posso dizer sobre a profissão do químico ou química é que ela é uma profissão regulamentada. Existe uma legislação, uma lei, que estabelece o que pode ou não ser feito e por quem. Então, essa lei foi promulgada em 18 de junho de 1956, então isso fez com que o Dia do Químico fosse o dia 18 de junho. Então, a legislação estabelece qual é a área de atuação profissional de quem é formado em Química. E a gente tem diversos tipos de formação. A gente tem a formação básica, que é a do bacharel em Química. Então, essa formação é principalmente para atuação em laboratório, ou fazer perícias, elaborar laudos, esse tipo de coisa, não voltado à parte industrial. Aí a gente tem a formação de Química Tecnológica, que pode ter toda essa atuação profissional do bacharel em Química, mais a parte tecnológica, que o que significa a parte tecnológica? É produzir um produto, atuar num processo químico. O processo é a maneira que a gente converte uma substância em outra. Então, isso é um processo químico. Então, é atuar desenvolvendo processos químicos, desenvolvendo novas substâncias, controlando processos e produtos na indústria. Essa atuação mais na parte realmente industrial. E, finalmente, a gente tem o último profissional, que é o engenheiro químico, que tem toda essa atuação do bacharel e do químico tecnológico. E, além disso, tem também a parte de projeto de equipamento, instalação de equipamento, que o químico tecnológico, a química tecnológica não faz. Então, a parte de equipamento está fora do escopo da atuação do profissional da química, nesse sentido, do químico tecnológico à química tecnológica. Então, vamos dar um exemplo. Não sei se a minha proposta é correta. Uma fábrica de tinta. A tinta é um produto químico, correto? Correto. O que faria o químico tecnológico e o engenheiro químico? O químico poderia atuar, por exemplo, o bacharel em Química, ou químico, poderia atuar no laboratório fazendo o controle de qualidade da tinta. Então, verificando se os parâmetros estão ok, se está tudo correto. O químico tecnológico, a química tecnológica, atuaria na área de produção, por exemplo. Então, faria o processo de preparação da tinta, supervisionaria esse processo, faria o controle do processo em si. É como a gente transforma as matérias-primas da tinta num produto acabado. Então, ele faria isso. O engenheiro químico atuaria, por exemplo, no design, no projeto dos equipamentos que seriam utilizados para essa preparação.
Isso eu estou pondo as atuações mais restritas, né? Porque, na verdade, o químico tecnológico poderia fazer também o controle de qualidade, assim como o engenheiro químico, né? Cada um dos profissionais vai tendo as atribuições dos anteriores. E esta formação em Química Tecnológica na USP é uma opção de vestibular ou uma especialização durante o curso? No nosso instituto, no Instituto de Química, o estudante entra num módulo básico que chama o núcleo de Química. Então, ele vai escolher o que ele vai fazer depois. A gente acha que é muito precoce escolher no próprio vestibular se quer químico tecnológico, se quer bacharel em química, o que quer, aonde quer atuar. Então, ele entra num núcleo comum e escolhe ao longo do curso o que ele vai fazer. Mas a única escolha... Oi. Pois não. Não, continue. A única escolha que precisa ser feita mais precoce no curso é se ele quiser ensinar, que é a licenciatura em Química. Certo. Então, essa precisa ser escolhida logo no começo, porque tem disciplinas que são logo do começo. A outra área de formação, ele escolhe ao longo do curso, é uma opção do curso que ele pode fazer durante a sua graduação. Mas isto é um momento específico, agora você vai para Química ou Química Tecnológica, não sei se tem outra, ou pelas eletivas ele vai se especializando? Pelas disciplinas ele vai se especializando. A gente diz que ele abre o programa, né? Então ele no sistema de matrícula ele abre a opção para poder fazer a matrícula naquele conjunto de disciplinas que ele tem que cursar para ser químico tecnológico, e aí ele começa a cursar. Então é uma área de formação que ele escolhe durante o curso. E aí, basicamente, o trabalho é na indústria, ou tem outros setores? A atuação do químico é bastante ampla, né? Não só do químico tecnológico, mas do químico em geral. Mesmo o químico tecnológico, ele pode ter a formação de química tecnológica e atuar numa área que não seja a indústria. Ele pode escolher isso. Então, pode atuar, por exemplo, com perícia, pode atuar em jornalismo científico, pode atuar em vendas técnicas, pode atuar em laboratório, controle de qualidade, ou pesquisa científica, pode atuar numa série de áreas de atuação do químico no modo geral, porque ele tem a formação para isso, né? Antes de ser um químico tecnológico, ele é um bacharel em química, então ele tem a formação básica necessária para fazer qualquer atuação na área de química. E química tecnológica e química aplicada são coisas diferentes ou são sinônimas? A gente pode aplicar como sinônimos, pode entender como sinônimos. Sei. E, então, é diferente daquela imagem que o jovem do ensino médio tem de uma disciplina eminentemente científica. É diferente. A química a gente pode entender como o estudo da matéria e das suas transformações. Então, ela estuda o mundo ao nosso redor, né? E a área de atuação é extremamente ampla. Então, não é só aquela figura que a gente imagina no laboratório com os frasquinhos coloridos ou fazendo reaçõezinhas ali. Tem uma área de atuação muito, muito ampla. E os alunos que saem do curso, eles, em geral, vão para onde? Que se formam? De química tecnológica, estou falando, né? Sim, a gente tem principalmente atuação na indústria, né? Quando ele faz a química tecnológica, ou que faz a opção pela química tecnológica, normalmente a atuação é em indústria. Tá? Mas alguns tem algum setor que incorpora mais? Petróleo? Não. São as indústrias do Grande São Paulo, do modo geral, o estado de São Paulo, do modo geral,
que vão absorver esses profissionais, né? Então, são indústrias químicas de grande porte ou de pequeno porte, a atuação é muito variada, então os nossos alunos acabam sendo contratados por empresas as mais diversas possíveis e imagináveis, né? E tem também aqueles que vão para outras áreas de atuação, que não é necessariamente na área de atuação de indústria, pode ser dentro de uma indústria, mas atuando dentro de um laboratório, ao invés de trabalhando com processo ou algo mais relacionado com a linha de produção. E tem aqueles que vão para pesquisa científica também, mesmo tendo optado por química tecnológica. Aí vão para pós-graduação, mestrado, doutorado, é isso? Mestrado, doutorado, iniciação científica, né? Então, tem esses estudantes que fazem a opção por essa área de atuação. E a gente tem uma visão um pouco errada dessa área de atuação, que é só a parte de pesquisa não aplicada, né? A gente está tendo cada vez mais a parte de pesquisa aplicada também na pós-graduação. Eu trabalho, por exemplo, num projeto de grande porte, que a gente tem diversos pós-doutorandos e pós-graduandos atuando nesse projeto, que é para conversão de gás carbônico em metanol, para fazer combustível a partir de gás carbônico. É uma planta piloto que a gente está desenvolvendo. Então, é uma aplicação industrial. Interessante. E envolve outros profissionais, além de químicos, ou só químicos? Envolve outros profissionais, aí é que está o interessante, né? A ciência moderna e mesmo a atuação na indústria, etc., sempre vai ter interação com outros profissionais. Nesse nosso projeto específico, a gente tem, por exemplo, engenheiros mecânicos, tem engenheiros químicos, tem químicos, né? Então, são essas as principais formações do pessoal que está atuando. Tem engenheiro elétrico para a parte de automação. Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar atuando e numa indústria não seria diferente, porque, por exemplo, o processo que eu falei, automação, só para entenderem o que é automação, né? A automação é o controle do processo industrial que está acontecendo, de alguma maneira. Então, ele faz normalmente um controle automatizado, por isso que chama automação. Então, isso é uma especialidade que é normalmente o engenheiro elétrico que vai atuar nela. Então, para fazer aquele controle do processo de uma maneira adequada, então, controlar a temperatura, controlar a pressão, controlar fluxo, e etc., precisa dessa parte do engenheiro elétrico fazendo a programação e os sensores, né, para atuar nisso. Então, isso, o químico tecnológico que for para a indústria, eventualmente vai se deparar com essa situação em que ele vai ter que conversar com a pessoa que faz a automação do processo numa interação multidisciplinar aí para poder fazer o controle adequado do processo. Não tem mais a figura da pessoa que faz tudo, né? A gente tem cada profissional atuando na sua área. E no caso do seu projeto, essa é uma ideia, é um investimento do Estado ou de empresas privadas? Foi um investimento de uma empresa privada, a Shell, através de uma cláusula da exploração de petróleo, né, que os royalties de petróleo têm que ser aplicados em pesquisa científica, uma parte deles. Né, então, é um investimento nesse âmbito dos royalties de petróleo serem aplicados em pesquisa científica, tecnológica. E essa pesquisa, ela está tentando viabilizar isso ou já... A pesquisa visa... A gente saiu da escala de laboratório, está saindo da escala de laboratório, pequena escala, produção pequena de material, para tentar colocar uma escala piloto, em que vai fazer uma produção grande de material. Então, é a primeira etapa para conseguir industrializar o processo. E aí, isto causa uma revolução, né? Se Sem você dúvida. conseguir essa transformação de um gás prejudicial em algo...
um combustível para poder voltar a ser utilizado, e tem diversas aplicações esse combustível, né? Então, a gente usa no processo o gás carbônico e o hidrogênio. O hidrogênio vem de uma fonte verde, ele é obtido por eletrólise. Então, através da ação de corrente elétrica, ele quebra a molécula de água em hidrogênio e oxigênio, e a gente aproveita o hidrogênio. Então, é uma forma limpa de produzir hidrogênio. E isso pode ser feito em larga escala. A nossa ideia é mostrar a viabilidade da larga escala. E a viabilidade esse que é o objetivo do projeto, é mostrar que é viável fazer em larga escala. Não só tecnologicamente falando, mas em termos de investimento também, é isso? Também. Em termos de custos. Sim, você chega no processo final, né, que é a planta piloto em si, vai rodar os experimentos para mostrar como ela funciona, e aí vai fazer o estudo de viabilidade econômica disso. Então, e vocês aí também têm técnicos em química, tecnólogos em química ou não? Temos, a gente tem nos laboratórios atuando técnicos em química. O técnico em química, ele também é profissão regulamentada, mas a atuação é diferente da do profissional de nível superior, né? Então, uma atuação mais restrita. Mas nós temos, sim, atuando nos laboratórios, os técnicos em química. E aí ele pode trabalhar na indústria de higiene, que faz produtos químicos, perfumaria, não sei o nome. Cosmético, higiene, cosméticos, domes sanitários, alimentos, as mais diversas possíveis. Tratamento de resíduo, tratamento de água, até o tratamento de piscina precisa de um profissional da química para atuar, né? Tratamento da água da piscina, você tem que ter um profissional da química responsável para que ele seja bem feito e siga os parâmetros necessários. Então, tem uma área de atuação muito ampla. A indústria automobilística também? Indústria automobilística, sim. Eu tenho, nesse caso específico, eu tenho um amigo que atua na indústria automobilística, que ele fez mestrado aqui no Instituto de Química, exatamente num aspecto do trabalho dele, lá da indústria automobilística. Era uma questão de proteção da pintura do carro contra ataque químico. Sei. Então, ele fez esse estudo e foi bem interessante, né? E tem essa atuação, indústria de tintas, indústria de plástico, tem materiais, baterias. Então, a gente fala hoje, os veículos elétricos, etc., usam baterias de íon lítio, né? A bateria de íon lítio tem a atuação do químico desde a pesquisa dela, de desenvolver uma bateria do nada, até a própria fabricação, a extração do lítio. Então, indústria de mineração envolve a atuação do químico também, né? Apesar que tem um engenheiro de minas, mas o químico atua na parte de qualidade, de processo químico, etc. E também, quer dizer, tudo isso pensando, quer dizer, pelo menos eu vi que quando eu te apresentei, eu falei que você atua na área de química verde e ambiental, né? Isso. O química verde seria não petróleo? Não, a química verde é você reduzir o impacto de produtos e processos na área de química. Então, o não petróleo é uma das maneiras de reduzir, é você usar produtos renováveis, né? Usar matéria-prima renovável é uma das maneiras de reduzir esse impacto. Por exemplo, aproveitar resíduo é outra maneira de reduzir o impacto, que é o que a gente está fazendo aí com o gás carbônico, né? Reduzir o impacto ambiental de produtos e processos. Então, por exemplo, reduzir a quantidade de resíduo que é gerado
numa reação química ou num processo químico. Então, tudo isso é química verde. O gás carbônico é capturado como? O gás carbônico, a gente, nesse processo, não está envolvendo a captura. Eu estudo a captura num outro projeto que a gente tem, mas para esse processo a gente usa gás carbônico fornecido em tanques, para não ter a complicação extra da captura nesse momento, né? Porque a ideia é colocar esse processo acoplado a uma fonte de produção de gás carbônico. Então, por exemplo, uma unidade de fermentação. Então, quando você tem a fermentação alcoólica para fazer o etanol, né? Então, tem grandes quantidades de CO2 sendo produzidos que são jogadas na atmosfera. A ideia é usar para fazer o combustível. Então, pegar uma fonte concentrada, não capturada da atmosfera nesse momento, né? Mas pegar uma fonte concentrada de gás carbônico para poder utilizar. E isso é fornecido, é isso? Isso a gente compra, né? A gente compra o gás carbônico que está utilizando. O projeto ainda está na etapa de desenvolvimento da planta piloto. A gente ainda não está com ela funcionando. O laboratório está em fase final de construção, onde vai ficar instalada a planta piloto. A gente tem plantas menores funcionando. É uma escala laboratório indo para piloto. E esse laboratório piloto fica na própria USP ou fica aqui no Instituto de Química, do lado da próximo da nossa biblioteca. Então, ele era um galpão de depósito de materiais que a gente converteu para uso de laboratório para planta piloto, para coisas grandes. Então, é o primeiro aqui do Instituto de Química. E esse projeto pretende terminar quando? Entregar? No final do ano que vem. Uau, dá tempo. Dá sim. Que a gente ótimo. Está correndo para isso. E aí, quer dizer... Ele não acaba, né, no final do ano que vem. Acaba essa etapa que a gente está desenvolvendo. Então, ele também tem atribuições do engenheiro ambiental. Também, a princípio, pode incluir. Quer dizer, de tratamento de resíduo, de processos que não gerem tantos resíduos. É interessante que essas áreas de atuação elas se sobrepõem, né? Então, você falou do engenheiro ambiental, sim, ele atua nessa parte de resíduos, mas também é uma área do químico tecnológico, né? De você fazer desenvolvimento de produtos e processos que tenham menor impacto ambiental. E você acha que os cursos de química pelo Brasil afora já têm essa preocupação? Eu acho que a grande maioria deles já tem pelo menos alguma coisa chamando a atenção dos alunos para a questão da química verde, da redução de impacto ambiental, né? É algo que está muito em voga agora, gente, com toda essa parte de mudanças climáticas e etc., né? Então, a preocupação com o impacto ambiental de produtos e processos, eu acho que nunca foi tão grande. E o aluno que entra no curso de Química, pelo processo seletivo, ele já vem com uma noção do que é a química tecnológica e outras ênfases ou não? Ele vem com uma noção do que é a química, mas essa noção ela é superficial, eu diria, né? Então a gente procura suprir essa não diria deficiência, mas suprir essa lacuna. Por exemplo, aqui no Instituto de Química, a gente tem um curso que chama Introdução ao Instituto de Química, em que a gente passa uma semana com eles explicando o que é a profissão, o que é o curso, como funciona a universidade, a gente dá noções de segurança em laboratório.
Então, passa essa semana só falando disso, né? Então, para realmente eles poderem entender um pouco o curso em que eles entraram, né? Entender de forma um pouco mais profunda o que é esse curso que eles entraram e como funciona, como que eles vão poder fazer a formação deles aqui. Então, a gente notou que havia essa lacuna e criou esse curso do Introdução ao IQ para suprir a lacuna. E também a parte ética também é abordada nesse curso? Sim, sim. A gente trata Porque da parte... eu estou lembrando de um livro que eu acabei de ler sobre os químicos que inventaram o gás mortífero para o nazismo, né? Para o Holocausto. Né? Me veio na cabeça agora. É interessantíssimo que o mesmo químico que inventou o gás que fez a guerra química naquela época foi o que inventou o processo Haber-Bosch, que é de produção de fertilizante nitrogenado, né, que é produção de amônia. Então, ao mesmo tempo, foi uma revolução para a humanidade isso, porque permitiu o desenvolvimento da agricultura em níveis que a gente não tinha visto até então. Ele participou da Primeira Guerra Mundial na parte de armas químicas. Né, o livro que eu li... Então, trouxe o bem e o mal ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mas isso precisa ser discutido em qualquer curso, né? Sem dúvida. Não é só em química, mas em química traz uma importância extraordinária. Sim, o comportamento ético do profissional é essencial, né? E deve ser discutido. Muito bem. Eu agradeço suas contribuições e até o próximo Desafio Profissão.